Nesse exato momento, você está se tornando parecido com as pessoas que você mais convive. E talvez você nem esteja percebendo isso. E nesse vídeo, eu quero te mostrar como você está sendo muito mais influenciado do que você imagina. E como essas pessoas elas mudam os seus hábitos, as suas escolhas e tudo o que reflete na sua vida. Se você ainda não me conhece, meu nome é Jennifer e aqui nesse canal eu falo como eu tô fazendo para sair da CLT e empreender no digital. Falo sobre mentalidade, ação e disciplina. E se você tá gostando desse conteúdo, se inscreve no meu canal e deixa o seu like. Fica até o final desse vídeo porque eu vou te fazer 3 perguntas para te diagnosticar e te falar se você realmente está sendo influenciado por essas pessoas ou não. Sabe aquela frase clichê que todo mundo fala? Você é a média das 5 pessoas que você mais convive? Por um tempo, quando eu entendi ela e comecei a perceber que isso tinha muita influência na minha vida, sabe aquela frase que é clichê, todo mundo fala mesmo? Você é a média das pessoas que você mais convive? Por um tempo, eu achei que isso era uma balela, que as pessoas que estavam falando isso não tinham noção nenhuma. Eu tinha uma cabeça tão fechada que eu acreditava que não, que é isso? Eu não sou influenciado por essas pessoas. Eu faço exatamente aquilo que eu quero. Eu tenho ações que eu quero, não que pessoas falam ou me peçam para fazer algo e eu simplesmente aceite. Só que quando eu comecei a entender essa frase e eu comecei a perceber o comportamento das pessoas que estavam ao meu redor e me comparar com eles, eu comecei a perceber que eu era muito mais parecida com essas pessoas do que eu imaginava. E, e aí eu fui uma imersão em Florianópolis e um mentor, ele fez um teste na plateia, nessa imersão. Ele pegou simplesmente 2 amigos. Ele fez uma seguinte pergunta para eles, para um desses amigos: quanto você ganha? E o cara falou quanto ele ganhava. Ele falou: ah, eu ganho em média de 3.000 reais, 3.000 e pouco. E aí ele fez um cálculo na hora mesmo, na imersão, na frente de todo mundo. E ele falou: o seu amigo ganha exatamente isso aqui. E foi exatamente o que o amigo dele falou. Ele falou: realmente, eu ganho isso. O amigo dele ganhava a mesma coisa que ele, bem similar ao valor. Era nessa faixa de 3.000 reais. E eu fiquei chocada porque eu falei: caramba, então até a nossa conta bancária ela é influenciada pelas pessoas que estão ao nosso redor. E foi aí que aquilo me deu um choque. Eu falei: caramba, eu não posso simplesmente andar com qualquer pessoa. Eu não posso estar num ambiente que qualquer pessoa está. Porque simplesmente a gente acaba sendo influenciado. Inclusive, tem pesquisas feitas que provam isso, que quanto mais você convive com uma pessoa, e ela não necessariamente precisa ser seu amigo ou um familiar seu. Basta você ter esse fato de conviver com essa pessoa, tá sempre ali. Um exemplo disso é a CLT. Você passa a maior parte do tempo na CLT com pessoas que você não conhece, com pessoas que talvez você nem goste, mas você tá ali dentro, você tá preso nesse ciclo, sabe? Você tá o dia todo, às vezes, conversando ou até mesmo no mesmo ambiente que essas pessoas. E quando você começa a entender e a perceber que, caramba, talvez eu tô tendo atitudes que essas pessoas tenham. E eu sei que é difícil você admitir isso, porque geralmente a cabeça de pessoas que estão na CLT e pessoas que não têm essa mentalidade de crescimento, elas têm uma cabeça limitada para aquilo ali. Elas não buscam, não sonham, não têm objetivos grandes iguais a você, que talvez esteja me assistindo tenha. E só que pequenas atitudes que às vezes ela tem, você talvez esteja tendo e você não tá nem percebendo isso. E quando eu vi que realmente até a nossa conta bancária, ela pode ser influenciada por pessoas que estão ao nosso redor, foi aí que eu comecei a pensar, falei: caramba, eu não posso simplesmente andar com qualquer pessoa, eu não posso estar no ambiente de qualquer pessoa, porque uma coisa que esse mentor ele falou nessa imersão que eu fiquei na minha mente foi: na CLT, ou você influencia ou você é influenciado. E lembra que a sua cabeça, ela é muito diferente das pessoas que estão ao seu redor, geralmente, principalmente na CLT.
Quantas dessas pessoas que estão dentro da CLT, elas querem empreender? Quantas querem abrir o seu próprio negócio, criar empresas? É mínima. Às vezes é de contar no dedo. E quando você acha uma pessoa que quer empreender, ela não tem ainda a mentalidade que você já tem. Uma mentalidade de pessoas ambiciosas, pessoa que quer crescer, que quer ter uma disciplina, que quer investir pesado no negócio, que não tá se vitimizando. Elas não têm essa mentalidade. E aí você começa a perceber padrões nelas que talvez elas estejam fazendo e que você também faça inconscientemente, sabe? Às vezes a gente repudia tanto as atitudes dessas pessoas, mas quando você vai olhar o seu ciclo, as influências que estão ao seu redor, você tá muito mais parecido com essas pessoas do que você imagina. E é isso que você precisa se policiar, é isso que você precisa estar em constante aprendizado. Ou você é influenciado, ou você influencia. Na CLT você tem um número grande de pessoas que não querem um propósito maior, não querem ter essa ambição maior. Então é mais fácil você, sozinho, influenciar elas ou elas em grupo te influenciar. É lógico que é muito mais fácil elas te influenciarem. Porque elas estão em uma quantidade maior, elas falam de assuntos que talvez a maioria do tempo, a maior parte do tempo são esses assuntos e você não consegue entrar com seu assunto de empreendedorismo, de investimento, de fazer coisas que talvez elas não queiram fazer, porque elas não têm essa mentalidade que você tem. E nesse vídeo eu quero te fazer três perguntas que talvez elas vão ser decisivas para você realmente se questionar se você está ou não sendo influenciado por essas pessoas. E a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é: as pessoas que estão ao seu redor, elas reclamam mais da vida ou elas buscam soluções para os problemas delas? Olha em sua volta. Olha onde você tá. Olha no seu ambiente familiar, no seu ambiente da CLT. As pessoas que estão ao seu redor, elas estão buscando mais soluções para os problemas ou elas só vivem num ciclo de reclamação intenso? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta: elas têm disciplina? Elas têm constância no que elas fazem? Ou elas sempre desistem no meio do caminho? Sabe aquelas pessoas que começam uma academia e já faltam no segundo dia? São pessoas que não têm disciplina, são pessoas que não têm constância. Então começa a se perguntar: essas pessoas que você tá nesse ambiente, elas têm constância ou elas desistem? Terceira pergunta: elas falam mais de problemas ou elas focam em objetivos futuros? É isso que eu quero que você se pergunte, eu quero que você responda. E se você respondeu sim para todas essas perguntas, eu quero que você saiba que você tá tendo, provavelmente você tá sendo influenciado por essas pessoas. Dá uma olhadinha na forma que você se comporta durante o dia. Você é uma pessoa que tá sempre reclamando, sabe? Tá sempre vendo o problema em tudo e não tá buscando solução. Você é uma pessoa que tá sempre sem disciplina, começa uma coisa e não termina. Você tá sendo igual a essas pessoas. E talvez você não esteja percebendo isso. E talvez você esteja até pensando que as influências sejam só coisas do tipo, ah, mas essas pessoas, elas, sei lá, torram o dinheiro dela todas com dinheiro, com farra, festa. Eu não faço isso. Talvez você não esteja realmente fazendo isso, mas você está sendo influenciado por outras coisas que você não tá percebendo. E é essas coisas que você precisa tomar muito cuidado, porque essas coisas elas podem atrasar a sua vida. E eu quero que você se pergunte, daqui a 5 anos, com essas pessoas que você está no momento, ao seu redor, aonde você vai estar? Aonde você vai parar? Qual é a sua conta bancária hoje? Se pergunte isso, quanto você ganha hoje e quantas pessoas que estão ao seu redor ganham. Se você quer ganhar 10k por mês, as pessoas que estão ao seu redor, elas ganham 10k? Porque se elas não ganham, você tá no ambiente errado. Você tá num ambiente que vai te puxar a ganhar sempre menos. Você precisa estar num ambiente onde pessoas ganham mais. Ou tenham contatos de pessoas que ganham mais. Porque a mentalidade das pessoas, elas são diferentes. Sempre que você quiser evoluir em alguma coisa, procure pessoas que estão evoluindo nisso. Se você quer ser uma pessoa que tem constância, quer ser uma pessoa disciplinada, busque andar com pessoas que tenham constância, que tenham disciplina. Não pessoas que começam uma academia, por exemplo, e desistem e não vão mais, ainda se acham, se vangloriam ainda disso, ainda tem coragem de abrir a boca e falar para todo mundo. Seja uma pessoa disciplinada, comece coisas que você realmente vá terminar.
Não fica pulando de galho em galho ou desistindo feito uma criança. Adultos fazem o que precisa ser feito. E é isso que eu quero falar nesse vídeo. O poder que essas influências têm nas nossas vidas. E que a gente precisa estar em constante alerta do que a gente está fazendo, de quais atitudes a gente está tomando. E se você quer andar com pessoas que tenham mais disciplina e constância, entra no meu grupo de WhatsApp. Eu tô criando um desafio, 14D. Vai ser 14 dias de pura constância, foco e ação. Eu quero pessoas disciplinadas que tenham constância naquilo que estão fazendo. Porque só assim a gente vai atingir objetivos fora do normal, objetivos grandes, objetivos altos. E é exatamente isso que eu quero pra vocês e pra mim. Então, entra no meu grupo de WhatsApp que tá aqui na descrição e até mais.